Ela contou os passos até a porta do salão de baile, porque contar era a única coisa que ainda conseguia fazer sem tremer. 12 da carruagem, 6 pelo cascalho, 3 degraus de mármore. Ela segurava uma pequena mão enluvada em cada uma das suas. E as crianças, sentindo a gravidade da noite, como pequenos animais sentem o tempo, não fizeram perguntas que já lhes fora dito para não fazer. O lacaio à porta olhou para o rosto dela e esqueceu por um instante o que lhe fora instruído a fazer. Então ele se lembrou. Ele se curvou. Ele abriu. Lá dentro, a orquestra tocava uma quadrilha que ela uma vez dançara mal e rira muito. E as velas estavam acesas em tal número que os candelabros pareciam segurar pequenas constelações em seus punhos. Havia 500 pessoas naquele salão, talvez mais. Ela conhecia a maioria delas pelo nome. Nenhuma delas ainda sabia que ela estava ali. O arauto, um homem idoso com uma voz como um sino a soar, respirou fundo, como já fizera 10.000 vezes para 10.000 chegadas, e olhou para o cartão que ela havia pressionado em sua mão. Ele leu. Ele leu de novo. Ele olhou para ela, para o menino à sua direita e para a menina à sua esquerda. E sua compostura, que havia sobrevivido a 3 coroações e a um incêndio na ala oeste, vacilou pela primeira vez em 40 anos. Ele limpou a garganta. Ele endireitou os ombros. Ele foi até o topo da escadaria de mármore. Sua graça, ele anunciou. E sua voz se projetou como deveria, sobre os violinos, sobre as risadas, sobre o suave toque de cristal contra cristal. Sua graça, a duquesa de Ashendel e a Lady Cordelia e o Lord Tobias. Por um momento, o salão se comportou como se ensina um salão a se comportar, quando algo incompreensível é dito dentro dele. A música não parou. A dança não parou. Os lacaios não pararam de servir. Apenas os pequenos silêncios privados dentro de cada convidado pararam. E isso foi o suficiente. Cabeças se viraram. Leques pararam no meio do movimento. Um copo em algum lugar perto do bolo foi pousado com força demais. Na extremidade do salão de baile, ao lado de uma torre de rosas brancas e 3 camadas de açúcar trabalhado, nas quais um cisne fora esculpido como se fosse de neve, um homem de azul escuro com uma única condecoração no casaco, levantou a cabeça como se alguém tivesse dito seu nome verdadeiro pela primeira vez em 4 anos. E ao lado dele, em seu braço, uma jovem em água marinha pálida, que havia praticado esta noite em seu espelho por um mês, sentiu seu próprio sorriso congelar nas bordas e não se lembrar bem de como ser um sorriso. O duque tinha seguido em frente. Todos diziam isso. Os jornais diziam isso. A mãe dele dizia isso com tanta frequência que se tornara uma espécie de encantamento nas longas galerias da casa Ashendel, um feitiço contra a memória. Esta noite ele ficaria noivo. Esta noite os contratos seriam assinados. Esta noite o passado seria na linguagem educada e implacável de sua classe, considerado encerrado. E ali, no topo de sua escadaria de mármore, estava o passado. Em um vestido da cor de seda crua, com 2 crianças sobre as quais ninguém neste salão jamais fora informado. E uma calma em seu rosto que não era bem uma calma, mas algo feito inteiramente de esforço praticado, mantido unido pela contagem. 5 segundos, ela disse a si mesma. Você tem 5 segundos antes que ele atravesse o salão, ou antes que ele não o faça. 5 segundos para ser exatamente a pessoa que você passou 4 anos se tornando. Ela não olhou para ele. Ela olhou para sua filha, cujo queixo começara a se erguer em uma pequena imitação desafiadora do seu. E para seu filho, cujo aperto em sua luva se intensificara, da maneira que se intensificava quando o trovão ainda estava muito longe, mas se aproximando. Ela se inclinou quase imperceptivelmente e murmurou algo que o salão não pôde ouvir. Tobias soltou um suspiro. Cordélia relaxou o queixo. Ela se endireitou. Ela começou a descer. Ela havia ensaiado aquelas escadas também, embora não estas. Ela as havia ensaiado no caminho de terra atrás da casa de campo, com uma cesta de roupa na anca e um chale velho preso ao cabelo como se fosse uma cauda de vestido, enquanto uma galinha de temperamento incerto observava do portão. E as crianças riam porque ela lhes dissera para rir. Porque se rissem dela praticando, não teriam medo quando a noite de verdade chegasse. O caminho de terra lhe ensinara algo que o mármore não podia. Ensinara-lhe que não se desse uma escada.
Permite-se que a escada abaixe, você a deixa fazer seu trabalho. Você não faz nada além de existir sobre ela, na forma certa, na velocidade certa. E você deixa a gravidade ser sua serva por uma vez, em vez de sua juíza. Então ela desceu e o salão, que estava se lembrando de como respirar, esqueceu novamente. É necessário aqui dar um passo atrás, para explicar da forma mais clara possível como a mulher na escada se tornou a mulher na escada. E como um homem de azul escuro veio a estar ao lado do cisne de açúcar e da futura noiva em água marinha. 4 anos antes, em um quarto menor e mais frio do que este, na mesma casa, sem orquestra, sem velas e sem rosas, Adair Whitfield, oitavo duque de Ashendale, dissera à sua esposa de 2 anos que a presença dela em sua casa se tornara uma questão de aritmética que ele já não conseguia equilibrar. Ele não gritou. Ele nunca gritava. Ele falara do outro lado de uma longa mesa, sobre a qual repousava uma única carta dobrada e um copo de água que ele não tocou. Ele lhe dissera que o conteúdo daquela carta chegara primeiro à sua mãe e depois a ele, e que o conteúdo era tal que mesmo um homem de seu temperamento não podia, em sã consciência, fingir não ter lido. Ele lhe dissera que ela teria permissão para ficar com a pequena propriedade no norte e receberia uma quantia trimestral. E poderia usar o nome dele, desde que não o envergonhasse. Ele lhe dissera que ela deveria partir pela manhã. E então, porque ele era o tipo de homem que acreditava que a justiça consistia em dizer todas as coisas cruéis de uma vez, para que nada cruel precisasse ser dito depois, ele lhe dissera que não desejava vê-la novamente. Ela lhe fizera uma única pergunta. Ela a fizera com a voz que usava com os jardineiros, quando algo havia sido plantado no canteiro errado. Uma voz sem peso, uma voz destinada apenas a confirmar os fatos. Ela perguntou se ele acreditava na carta. Ele disse, após uma pausa sobre a qual ela pensaria por 1000 noites, que o que ele acreditava e o que ele podia se dar ao luxo de acreditar não eram, em sua posição, a mesma coisa. Ela assentiu uma vez. Ela não chorou. Ela saiu daquela sala com as mãos ao lado do corpo, porque se as tivesse levado ao rosto, o tremor teria começado, e o tremor naquela casa não era permitido. Ela não lhe contou, então, o que sabia há uma semana e o que a carta não mencionara. Ela não lhe contou porque contara, na carruagem que a levou para o norte, o número preciso de razões pelas quais um homem como Adair Whitfield poderia usar esse conhecimento contra ela. E o número era maior do que ela podia carregar sozinha. Ela não contou a ninguém, nem à mãe dele, que o teria usado como uma coleira, nem ao seu próprio pai, que estava morto, nem ao médico da aldeia perto da pequena propriedade, que apenas ergueu uma sobrancelha para a sua magreza e prescreveu caldo. Ela contou apenas à velha, que vinha 2 vezes por semana para esfregar o chão da cozinha. Porque a velha havia enterrado 4 filhos e se podia confiar que ela reconheceria um quinto antes de nascer, e que manteria a boca fechada sobre isso pelo tempo que o mundo exigisse. Os gêmeos chegaram em uma manhã de março, quando as gralhas faziam barulho na chaminé e a neve na charneca finalmente começava a considerar partir. Cordélia primeiro, com um pequeno grito indignado que já soava como uma opinião. Tobias em segundo, silencioso, observador, com olhos que já pareciam tentar decidir se podiam confiar na sala. A velha os deitou, lavados e embrulhados, nos braços da mãe, e disse muito suavemente que eles tinham a linha do cabelo do pai e a boca da mãe, e que uma dessas coisas era sorte e a outra, trabalho. Então ela atiçou o fogo e foi para a cozinha ferver água para o chá, porque o mundo, tendo recebido mais 2 pessoas, estava prestes a exigir muito chá. Por 4 anos, nenhuma carta foi para o sul, nenhuma veio do norte. O duque, diziam os poucos jornais que chegavam à casa de campo, estava reconstruindo a ala leste. O duque vendera o potro baio. O duque fora visto na ópera. O duque fora visto nas corridas. O duque fora visto mais recentemente e com frequência crescente na companhia da única filha do Marquês de Bramble, uma jovem de nome impecável e 21 verões, cujo riso, segundo um colunista que claramente se considerava um poeta, era como um pequeno sino tocado a grande distância sobre a água. A duquesa do norte lia essas notícias uma vez e depois as usava para acender o fogo da cozinha. Era o único uso prático que encontrara para a poesia naquele ano. Ela não ficara ociosa. Na primeira noite na casa de campo, ela considerou que o luto era um luxo que seus filhos não podiam pagar. E, portanto, ela também não o pagaria.
e ela se dedicou a se tornar útil. Ela aprendeu as contas da pequena propriedade, que haviam sido mal mantidas por 2 gerações, e as colocou em ordem com uma paciência que surpreendeu o administrador e uma precisão que o assustou. Ela reabriu o pomar, que se tornara um matagal. Ela consertou o pombal. Ela acolheu 2 meninas da aldeia que não tinham para onde ir e as transformou em uma família. E ela acolheu a própria aldeia, que a princípio desconfiara dela, e depois, aos poucos, afeiçoou-se. Ela ensinou Cordélia a ler com um velho livro de ervas, porque não havia livros infantis na casa de campo, e o livro de ervas tinha figuras de dedaleiras. Ela ensinou Tobias a contar, dando-lhe moedas e somas reais, e tratando suas respostas como se um pequeno império dependesse delas. Ela carregou muitas coisas sozinha, e as carregou tão bem que depois de um tempo, quase esqueceu que estava carregando algo. O que ela não esquecera era a carta. Ela não esquecera porque a carta, ela viera a entender no longo inverno do 2º ano, não fora uma carta, fora uma arma. E armas têm fabricantes. E fabricantes deixam impressões digitais. As impressões digitais, neste caso, eram delicadas, perfumadas e inconfundíveis. Ela não agiu com base nelas. Em 4 anos, não escreveu uma única palavra em sua própria defesa. Ela decidiu, em vez disso, esperar, crescer e criar 2 filhos. E deixar o fabricante da arma aprender o que a maioria dos fabricantes de armas eventualmente aprende. Que uma arma deposta não deixa de ser uma arma. E que o mundo tem uma longa memória para aqueles que fingem que não tem. A convocação para o baile não fora uma convocação. Ela não fora convidada. O cartão em sua bolsa, que o arauto lera com tanta dificuldade, não fora emitido pelo duque, nem por sua mãe, nem por sua futura noiva. Fora emitido por uma pessoa que ninguém naquele salão de baile suspeitaria. Uma pessoa que recentemente obtivera uma informação tão inesperada e precisa que a levara, após anos de cuidadosa neutralidade, a fazer algo precipitado. A marquesa viúva de Westerray, que uma vez fora madrinha no batismo da própria duquesa, e que não pronunciava seu nome em público desde a noite em que a carta fora lida, escrevera-o com sua própria mão, e o enviara por seus próprios lacaios, e acrescentara em um pós-escrito tão pequeno que precisava ser lido 2 vezes, as palavras: traga-os. Ela os trouxera. Agora a escadaria de mármore terminara, e o chão do salão de baile a recebeu. E a multidão, com aquele instinto requintado pelo qual uma multidão de 500 pessoas pode se reorganizar sem parecer se mover, abriu-se. Não se abriu como as multidões se abrem para a realeza. Abriu-se como a água se abre para uma pedra atirada de grande altura, em anéis concêntricos e espantados. Ela caminhou pelo centro dos anéis com uma criança em cada mão. E não olhou para o homem de azul escuro. E não olhou para a mulher em água marinha. E não olhou para a duquesa viúva de Ashendel, que estava sentada em uma cadeira dourada perto da orquestra, e cujo rosto se tornara muito rapidamente da cor de papel velho. Ela olhou em vez disso para o pequeno catalisador da noite, embora ainda não soubesse que era isso que ele seria. Ele era um menino de talvez 7 anos, em uma libré de lacaio adaptada para ele. A ele fora confiada a pequena e importante tarefa de levar uma bandeja de sorvetes de limão para as crianças no fundo do salão, e que, ao ver Cordélia e Tobias entrarem, simplesmente parou onde estava, com a bandeja equilibrada nas palmas das mãos e a boca aberta. Ela captou seu olhar. Ela lhe deu, quase imperceptivelmente, o menor dos acenos, do tipo que se dá a um soldado do mesmo lado. O menino fechou a boca. Ele endireitou os ombros em imitação exata do arauto acima. Ele caminhou com a dignidade de uma pessoa muito mais velha, diretamente pelo chão aberto, que nenhum criado deveria cruzar durante uma dança. E ofereceu a bandeja a Cordélia e a Tobias, como se eles fossem os únicos 2 convidados que lhe fora dito para encontrar. Cordélia pegou um sorvete. Tobias pegou um sorvete. O menino se curvou. O salão, que prendera a respiração, exalou em outra. E a orquestra, abençoadamente, continuou a tocar. Porque o maestro era um francês de longa experiência que decidira alguns minutos antes que, acontecesse o que acontecesse em seu salão de baile esta noite, a música não seria o que o encerraria. O duque não se moveu. Isso era importante. Um homem que não se move em um momento que exige movimento está fazendo uma de 2 coisas. Ou ele é incapaz, ou está calculando.
Adair Whitfield, nos 4 anos desde que enviara sua esposa para o norte, nunca, que se soubesse, fora incapaz de nada. Ele ficou ao lado do cisne de açúcar, com a mão direita pousada levemente na borda da mesa e a mão esquerda pousada levemente na mão enluvada de sua prometida. E apenas a pequena área branca no canto de sua boca dava alguma indicação de que ele havia reconhecido, em algum lugar sob a superfície de seu autocontrole, o que acabara de entrar em seu salão de baile. Ele não estava olhando para sua esposa, mas para o menino. O menino com os olhos atentos, que comia um sorvete de limão com a gravidade lenta de alguém que fora instruído a não sujar o casaco. Seu filho, embora ele ainda não conhecesse essa palavra, em conexão com aquele rosto. Ele estava, como diriam depois aqueles que o conheciam melhor, processando tudo em velocidade considerável. Foi a futura noiva quem falou primeiro. Isso também era importante. Lady Honoria Bramble tinha 21 anos e fora criada para acreditar que a pior coisa que uma mulher de sua posição poderia fazer em um baile era não saber a coisa certa a dizer em 4 segundos após ser abordada. Ela não fora abordada. Ela, no entanto, fora olhada por todas as pessoas no salão, exceto por aquela em cujo braço ela estava, e ela decidira, com uma coragem que seus detratores admitiriam mais tarde os ter surpreendido, que o silêncio era um fracasso pior do que uma frase errada. Ela virou o rosto que era muito bonito, e naquele momento muito pálido, para a mulher de seda crua, que agora estava a não mais de 6 passos dela, e disse com uma voz que não tremeu, "Vossa Graça." E então, porque não fora criada para mentir sobre o que estava diante de seus olhos, ela acrescentou com o menor olhar possível para baixo, "E estes devem ser seus filhos." Houve com isso um som da cadeira da viúva que poderia ter sido uma tosse, ou o início de uma palavra que a viúva decidira, no meio da sílaba, não terminar. A duquesa de Ashendale, a de seda crua e não a da cadeira dourada, inclinou a cabeça com a cortesia devida a uma anfitriã em sua própria casa. "São eles," disse ela, "Cordélia, Tobias." Ela não apresentou as crianças ao duque, ela as apresentou a Lady Honoria, porque Lady Honoria havia perguntado, e porque no pequeno livro de regras privado que a duquesa escrevera para si mesma no caminho de terra atrás da casa de campo, você respondia à pessoa que fora corajosa o suficiente para falar primeiro. Lady Honoria, para seu crédito duradouro, não chorou, embora uma mulher inferior em sua posição pudesse ter sido perdoada por isso. Ela se inclinou ligeiramente na cintura, porque era alta, e disse, "Como vão?" com a mesma atenção séria que daria a um embaixador visitante. Cordélia, que esperava por uma abertura, fez uma reverência de volta. Tobias, que não esperava, considerou a situação por um longo segundo e então ofereceu sua pequena mão livre, a que não segurava um sorvete, à maneira de um cavalheiro do campo, encontrando outro cavalheiro do campo em uma feira de cavalos. Lady Honoria, após o mais breve dos olhares para seus próprios dedos enluvados, a pegou. Ela a apertou. Ela a devolveu. E com o canto do olho, embora não tenha virado a cabeça, ela percebeu o homem em seu braço tornando-se lentamente da cor de alguém que foi atingido sem aviso por um pensamento que deveria ter tido anos atrás. A viúva se levantou de sua cadeira dourada. Ela se levantou como uma geleira se eleva, ou seja, não visivelmente, mas com consequências. Ela atravessou o chão com as rosas brancas, com o cisne, com a orquestra ainda tocando, porque o francês não lhes daria a satisfação de parar. E ela parou a 3 passos da mulher que não via há 4 anos e que passara 4 anos descrevendo, a portas fechadas, como um episódio lamentável. Ela olhou para a mulher. Ela olhou para o menino. Ela olhou mais longamente para a menina, porque a menina tinha o queixo de sua própria mãe. E a duquesa viúva de Ashendale não havia entendido até aquele momento o quão indesejável seria ver seu próprio rosto em miniatura olhando para ela sem perdão. "Você veio", disse a viúva, "sem ser convidada." "Eu vim", disse a duquesa, "convidada." Ela não mostrou o cartão. Não precisava. Atrás da viúva, perto das portas da sala de jantar, a marquesa viúva de Westerray se levantara de seu assento e estava de pé, com as mãos cruzadas na frente e um pequeno sorriso terrível no rosto. E a duquesa viúva de Ashendale, que fora menina com ela uma vez e conhecia o sorriso de cor, entendeu na hora que o cartão viera de lá.
e que muitas coisas seriam mais difíceis esta noite do que ela planejara. Houve um movimento ao cotovelo da duquesa. O duque havia atravessado o chão aberto. Ele o atravessara sem parecer decidir atravessá-lo. Da maneira que um homem se encontra à porta de um quarto que dissera a si mesmo que nunca mais entraria. Ele parou a uma distância educada. Ele não se curvou. Ele ainda não falou. Ele olhou para sua esposa, e pela primeira vez em 4 anos, sua esposa se permitiu olhar para ele. Ela havia imaginado esse olhar. Ela o imaginara na casa de campo, no caminho de terra, no longo inverno, ao pé da escadaria de mármore. Ela o imaginara como um confronto, como uma acusação, como uma pergunta. Acabou não sendo nenhuma dessas coisas. Acabou sendo apenas um olhar. E o olhar estava cansado. E por baixo do cansaço estava a coisa que ela se recusara a nomear por 4 anos. Ela a nomeou agora, brevemente, privadamente, da maneira que se nomeia uma ferida para tratá-la. Então ela desviou o olhar. É o seu baile de noivado, vossa graça, disse ela com a voz firme. Não ficaremos muito tempo. As crianças desejam ver o bolo. Isso era uma mentira, e todos que podiam ouvir sabiam que era uma mentira. E a mentira era tão gentilmente construída, com tanto do trabalho feito pela palavra bolo, que por um momento o nó inteiro de pessoas ao redor deles, a viúva e o duque, e Lady Honoria, e a marquesa de Westerray, e o pequeno lacaio com a bandeja agora vazia, receberam a opção de fingir que aquilo era, afinal, apenas uma história sobre um bolo. Lady Honoria, que fora criada para aceitar tais presentes quando oferecidos, aceitou. Ela se virou para Cordélia. Você gostaria, disse ela, de vê-lo mais de perto? Dizem que há um cisne. Cordélia, que já tinha visto o cisne e pretendia um dia, na privacidade de sua própria casa, fazer um melhor, disse que gostaria muito. Tobias disse que também gostaria muito e acrescentou, com o timing perfeito de uma criança que esteve ouvindo com mais atenção do que os adultos perceberam, que esperava que o cisne não fosse real, porque ele não aprovava cozinhar cisnes. Lady Honoria riu. Não era o riso que o colunista comparara a um sino tocado sobre a água. Era um riso diferente, menor e mais honesto. E o duque, que não o ouvira antes, ouviu-o agora e o registrou. Da maneira que um homem registra um som de uma casa que está prestes a deixar. Eles foram ver o bolo. A marquesa viúva de Westerray foi com eles, porque não fora a um batismo à toa. A duquesa viúva de Ashendel não foi. Ela permaneceu onde estava, no pequeno espaço aberto que a multidão fizera ao redor deles. E ela olhou para a mulher que a havia banido e para o filho que a havia banido e disse baixinho, para que apenas os 3 pudessem ouvir. Você não deveria ter vindo. Eu não deveria ter precisado vir, disse a duquesa. O duque falou pela primeira vez. Ele disse o nome dela. Ele disse apenas o nome dela. E ele o disse da maneira que se diz uma palavra em uma língua que não se usa há muito tempo e não se tem certeza se ainda se tem o direito de usar. Ela deixou o nome cair no silêncio entre eles. Ela não o pegou. Ela não o devolveu. Ela o deixou ali, no chão polido de seu salão de baile, onde havia sido derrubado. E esperou para ver o que ele faria com ele a seguir. Eu não sabia, disse ele. Eu sei, disse ela. Essa é a coisa que, em todos esses anos, achei mais difícil de perdoar. A mãe dele começou a falar. A duquesa ergueu uma mão enluvada, apenas 1 centímetro, apenas o suficiente para tornar o gesto visível para os 2 e para mais ninguém. E a viúva, a quem nada fora recusado em um salão público em 40 anos, parou de falar. O duque notou. Ele notou da maneira que notava tudo, que era completamente e sem comentários. E um pequeno pedaço da arquitetura de seus últimos 4 anos se reorganizou por trás de seus olhos. Há uma carta, disse a duquesa. Você a leu uma vez. Você a lerá novamente. Não esta noite. Esta noite é de Lady Honoria. Amanhã, em sua biblioteca, às 11. Você a lerá com o selo ainda intacto, porque o selo lhe dirá o que a carta não disse. Você a lerá e então decidirá que tipo de homem você é. Porque o tipo de homem que você tem fingido ser por 4 anos, eu acho, começou a cansá-lo. Ela fez uma pausa. Ela suavizou um pouco, porque não viera para feri-lo em público e não desejava começar agora. As crianças, disse ela, ainda não sabem o seu nome. Elas sabem que tem um pai, sabem que ele é um grande homem no sul. Sabem que ele esteve fora a negócios que não podiam ser evitados. Eu não lhes contei nenhuma outra história. A próxima história que ouvirão será a que contaremos juntos, se houver um juntos.
Se não houver, eu lhes contarei a verdade. E a verdade será gentil, porque eles são muito jovens para qualquer outro tipo. Nós nos entendemos? Ele a entendia. Ele, na verdade, sempre a entendera, o que fora sua tragédia particular. Lhe inclinou a cabeça. Não foi uma reverência. Foi o gesto de um homem reconhecendo um veredito ao qual ainda não recebera permissão para apelar. 11, disse ele. Ela se virou. Ela caminhou sem pressa em direção ao bolo, onde seus filhos estavam sendo mostrados por Lady Honoria, o lugar preciso no cisne de açúcar, onde o confeiteiro havia assinado suas iniciais em um cacho de glacê tão pequeno que era preciso se inclinar muito perto para ver. Ela se juntou a eles. Ela admirou o cisne. Ela aceitou do pequeno lacaio, que reaparecera com uma bandeja nova e uma expressão de concentração devota, um copo de limonada para cada criança e um copo de água para si mesma. Ela não olhou para trás, para o duque, do outro lado do salão. Ela não precisava. Ela podia senti-lo atrás dela, da maneira que se sente o tempo. A orquestra, com o francês regendo, deslizou sem emenda para uma melodia mais lenta. A dança não recomeçou imediatamente. As pessoas começaram a conversar muito baixo, nos pequenos grupos em que um salão de baile se organiza quando algo aconteceu que será discutido por uma geração. Algumas das conversas eram maldosas. A maioria, surpreendentemente, não era. A mãe de Lady Honoria, a Marquesa de Bramble, que não era tola e estivera observando de trás de uma coluna, já havia tomado certas decisões sobre o futuro de sua filha, que, pela manhã, teriam reorganizado vários contratos. A Marquesa de Westerray falava em voz baixa e agradável, com um pequeno grupo de viúvas, que antes foram suas inimigas e agora eram, pela alquimia de uma única noite, algo mais útil. A duquesa viúva de Ashendel retornara à sua cadeira dourada e, pela primeira vez em muitos anos, não tinha certeza do que fazer com as mãos. 15 para a meia-noite, a duquesa reuniu seus filhos. Ela agradeceu a Lady Honoria por sua gentileza com uma sinceridade que surpreendeu a jovem e a deixou depois pensando por muito tempo sobre para que servia a gentileza. Ela não falou novamente com o duque. Ela inclinou a cabeça para a viúva, o mínimo que as regras exigiam. E a viúva, após uma pausa que seus amigos jurariam mais tarde ter sido a mais longa de sua vida, inclinou a cabeça em resposta. Ela levou seus filhos de volta através da água dividida da multidão, subiu a escadaria de mármore, passou pelo arauto com a voz de sino, que desta vez a olhou com algo que, em um homem de seu treinamento, se aproximava perigosamente da admiração. O lacaio abriu a porta. O ar da noite os encontrou. A carruagem estava esperando. Na carruagem, Cordélia, que comera 2 sorvetes e uma fatia de bolo e estava cheia de opiniões, disse que gostara da senhora de vestido azul e não entendia por que alguém se casaria com um homem de rosto cansado quando poderia se casar com ela. Tobias, que estivera quieto por 1 hora, disse que gostara do menino com a bandeja. A duquesa, que não se permitira tremer a noite toda, permitiu que suas mãos tremessem agora contra o veludo do assento, onde ninguém podia ver, e ela disse que ambos se saíram muito bem, e que estava muito orgulhosa deles, e que iriam para um hotel onde haveria chocolate quente, e que amanhã haveria muito a conversar, mas que esta noite haveria apenas sono. Eles dormiram. Ela não. Ela sentou-se perto da janela do quarto de hotel, em uma cadeira que não lhe servia, e observou as lâmpadas a gás piscarem na praça abaixo. E contou, como sempre contara, as pequenas coisas que ainda podia controlar. As respirações de seus filhos, as horas até as 11, o número de vezes que imaginara esta noite e o número de maneiras como ela se recusara, no final, a corresponder à sua imaginação. Ela não chorou. Ela não chorava há 4 anos e não pretendia começar esta noite. Ela, no entanto, permitiu-se pela primeira vez desde a longa mesa, a carta dobrada e o copo de água que ele não tocara, baixar a coisa que estivera carregando. Não tudo, apenas um canto. Apenas o suficiente para sentir por um momento o quão pesado tinha sido. Às 11 da manhã seguinte, ela se apresentou na biblioteca da casa Ashendel. Ela usava um vestido da cor de um céu de inverno e carregava, em uma pasta de couro que seu pai usara para documentos legais, a carta que não era uma carta. O duque já estava na sala. Ele também não dormira. Havia uma bandeja de café na mesa entre eles que nenhum dos dois tocaria. Ela colocou a pasta sobre a mesa. Ela a deslizou em direção a ele. Ele olhou para o selo.
Ele olhou para ela. Ele olhou para o selo novamente, porque o selo não era o selo que ele se lembrava de 4 anos antes. O selo que ele se lembrava estava quebrado. Este estava inteiro. Você leu, disse ele lentamente, uma cópia. Eu li, disse ela, o que me foi dado para ler. O original estava sob a guarda da Marquesa de Westerray, que esteve ao lado da cama de minha mãe no ano anterior ao meu casamento com você. E a quem minha mãe confiou várias coisas que não confiava a mais ninguém. Entre essas coisas estava o original desta carta, que fora escrita por uma pessoa que não nomearei nesta sala até que você mesmo a leia, e que fora interceptada pela própria criada de minha mãe antes que pudesse chegar à mão para a qual fora forjada. A cópia que chegou a você há 4 anos era uma cópia inteligente. Não era, no entanto, inteligente o suficiente para saber que o original existia. O original, quando você o ler, lhe dirá 3 coisas. Dirá quem o escreveu. Dirá por quê. E dirá por um detalhe na cera que nenhum falsificador poderia saber imitar. Que tudo o que você decidiu sobre mim com base na cópia foi decidido por engano. Ele não falou. Ele pegou uma pequena lâmina de marfim da mesa. Ele quebrou o selo. Ele leu. Ele leu uma vez, rapidamente. Da maneira que um homem lê más notícias das quais está tentando fugir. Ele leu uma segunda vez, lentamente. Da maneira que um homem lê más notícias que aceitou não poder evitar. Quando terminou, ele colocou a carta com muito cuidado sobre a mesa, alinhada com a borda, como se o alinhamento importasse. E ele colocou as mãos espalmadas de cada lado dela e fechou os olhos. Foi minha mãe, disse ele. Foi, disse ela. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando falou novamente, sua voz não era a voz que usara na longa mesa 4 anos antes. Era uma voz mais jovem e mais velha, ambas ao mesmo tempo. Eu não tenho, disse ele, o direito de pedir nada a você. Você tem, disse ela, o direito de pedir uma coisa. Você é o pai deles. Você eventualmente pedirá para conhecê-los. Eu não lhe recusarei. Eu, no entanto, definirei os termos porque eu os conquistei. E porque as crianças não são um tratado a ser negociado, mas 2 pequenas pessoas que, até a noite passada, foram protegidas de todo o vento frio que pude afastar delas. E não pretendo parar agora. Estamos de acordo? Estamos de acordo, disse ele. Ela assentiu. Ela se levantou. Desta vez, ela não se recusou a olhá-lo. Ela olhou para ele por um longo e silencioso momento. E o que passou entre eles não foi perdão, porque o perdão, ela decidira há muito tempo, não era algo que se dava em uma única manhã, sobre uma mesa de biblioteca. Era algo menor e mais útil. Era o acordo para começar. Ela deixou a carta sobre a mesa. Deixou a pasta ao lado dela. Ela saiu da biblioteca e a porta se fechou atrás dela com o som suave e definitivo de uma porta que esperou 4 anos para se fechar exatamente daquela maneira. O resto, como dizem as viúvas quando estão cansadas de uma história, foi uma questão de arranjo. O noivado com Lady Honoria foi dissolvido por consentimento mútuo dentro de uma semana, em termos tão corteses que os colunistas, privados de escândalo, foram reduzidos a elogiar o tempo. Lady Honoria, que descobrira em si mesma na noite do baile uma capacidade de honestidade que não sabia possuir, recusou 3 ofertas subsequentes e foi estudar botânica em Edimburgo. Lá, ela se tornou, com o tempo, uma pessoa de pequena, mas real, importância no assunto das samambaias. E onde, alguns anos depois, ela se casou com um médico escocês quieto que a fazia rir o segundo riso, o pequeno e honesto, todos os dias de sua vida. A duquesa viúva de Ashendel retirou-se para uma casa na costa que antes fora sua favorita e agora, por seu próprio pedido, seria sua única. Ela escrevia, no 3º domingo de cada mês, uma carta para seus netos. As cartas eram rígidas no início. Elas suavizaram. No 2º ano, Cordélia as respondia com sua própria caligrafia, na qual o queixo, felizmente, não aparecia. A marquesa viúva de Westerray foi agradecida privadamente, de uma maneira que ela preferia à pública, e continuou a frequentar bailes por mais uma década com o mesmo sorriso pequeno e terrível, que agora era entendido por aqueles que tinham motivos para entendê-lo como um sorriso de aprovação, em vez de ameaça. O pequeno lacaio com a bandeja foi promovido, a pedido pessoal de Lord Tobias, ao cargo de submordomo. Nessa função, ele serviu com distinção e uma leve tendência vitalícia a polir excessivamente bandejas de sorvete de limão. O duque e a duquesa de Ashendel
não se casaram novamente, porque nunca, aos olhos de qualquer lei que lhes importasse, estiveram solteiros. Eles viveram o primeiro ano em alas separadas da mesma casa, se encontravam no café da manhã e aprenderam lentamente a conversar um com o outro novamente sobre torradas. No segundo ano, eles cavalgavam juntos pela manhã, embora voltassem por portões diferentes. No terceiro, pararam de contar os portões. Não houve, no final, nenhuma grande cena de reconciliação, nenhum ajoelhar-se, nenhum discurso. Houve apenas uma noite no final do outono, um momento na longa galeria em que ela parou diante de um retrato de seu avô. E ele parou ao lado dela. E ele disse baixinho que fora um tolo por 4 anos e preferiria, com a permissão dela, ser outra coisa pelo resto. Ela disse que consideraria. Ela considerou. Ela deu sua permissão. E a coisa dentro dela que estivera carregando por tanto tempo, o canto que ela havia baixado no quarto de hotel, baixou o resto. E se quebrou silenciosamente, da maneira que ela sempre soube que aconteceria. E a galeria, com suas janelas altas e seus ancestrais indiferentes, foi a única testemunha. E a galeria, sendo bem educada, recusou-se a comentar. E se você já esteve no topo de uma escada que nunca deveria subir, com 2 pequenas mãos nas suas, e todo o salão brilhante e terrível de sua vida esperando abaixo, e contou seus passos porque contar era a única coisa que ainda conseguia fazer sem tremer. Então você já sabe o que lhe custou descer e o que lhe deu, no final, ser vista. Diga-me, antes de ir, qual momento da história de hoje você levará consigo para o amanhã? Foi a voz do arauto na escadaria de mármore? Ou o pequeno lacaio com sua bandeja? Ou o riso que não era o sino sobre a água, mas algo menor e mais honesto? Ou o selo que nunca foi quebrado? Ou a galeria que se recusou a comentar? Qualquer que seja, coloque-o gentilmente em algum lugar dentro de você, da maneira que ela colocou seu canto no quarto de hotel e o deixou descansar ali, até que a próxima história o encontre. E se você gostaria que a próxima história o encontrasse aqui, junto a este mesmo fogo, com a mesma luz baixa e a mesma companhia paciente, puxe sua cadeira um pouco mais para perto e fique mais um pouco. Nós guardaremos um lugar para você quando as velas forem acesas novamente. Até lá, durma suavemente e viaje com gentileza. E lembre-se que algumas portas levam 4 anos para se fechar da maneira certa e que a maneira certa sempre vale a pena esperar. Boa noite.